Convidar vocês então para nós ler um texto da palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 6, capítulo 5, melhor dizendo, e o versículo 30. Glória a Deus. Marcos capítulo 5 e o versículo 30. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ou quem me tocou? Podeis sentar em nome de Jesus, irmãos, fique à vontade. Quero pedir uns 20 minutos de atenção. Se você puder largar o celular, puder fechar a Bíblia. O pastor me conhece, tudo que eu vou ministrar aqui está escrito, amém? E se eu pegar alguma coisa fora da Bíblia, pode me puxar a orelha, amém, igreja? Amém. Por que esta palavra me preocupa? Antes eu quero lembrar que o irmão passou aqui e falou sobre o primeiro livro da Bíblia, sobre o princípio de tudo. E o que me chamou a atenção é que Deus criou céus e terra, e a terra estava sem forma e vazia. Mas como Deus não gosta de ver nada sem forma e vazio, o Espírito Santo logo deu um jeito de preencher. Eu já entendi aqui o recado de Deus. Se alguém entrou aqui talvez aparentemente sem forma, vazio, pensando em tirar a vida, depressão, crise de ansiedade, o Senhor está dizendo que nada é impossível para Ele. Pode entrar sem forma, mas Deus vai te dar forma. Pode entrar vazio, mas é impossível sair da mesma forma que entrou. Quem crê que ninguém vai sair vazio desse culto, né? Hoje o endereço é aqui na Curitiba, aqui na cidade de Cachoeirinha, Assembleia de Deus. Tenho certeza que Deus tem algo muito lindo para fazer na minha e na sua vida. E o que me chama a atenção é que o texto fala sobre a criação de Deus, mas se você procurar no início, não fala sobre enfermidade. Deus criou um homem e também criou uma companheira para o homem, mas a Bíblia não fala que havia enfermidade. E nós aprendemos com isso que a enfermidade chegou depois do pecado, depois que o homem falhou com Deus. Então, o que me chama a atenção, pastor Hermes, é que é inevitável que o pecado, que a enfermidade venha agora. É inevitável. É impossível eu evitar que a enfermidade chegue, mas eu tenho a escolha que ela permaneça ou que ela volte de onde veio. O que Deus está dizendo? Não é porque que muitos aqui servem a Deus que a enfermidade não vai vir, mas uma coisa que você não pode, não deve, é aceitar as condições que o diabo está colocando muitos crentes. O Senhor está dizendo: você recebeu poder. Quem recebeu pode levantar uma das mãozinhas. Você recebeu poder, autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a potestade dos infernos. Então nesta noite, não importa se o diabo estava te sufocando, não importa se Satanás estava te maltratando, Jesus veio para nos dar liberdade. O Senhor vai repreender todo o mal aqui nesta noite, amém? Então o livro de Gênesis, quando o irmão leu o texto, me chamou a atenção, porque não havia enfermidade. A enfermidade entra depois que o homem peca contra Deus. Mas a palavra que eu li aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção da igreja, porque a Bíblia vai dizer que Jesus está no ambiente. Jesus também está nesse ambiente, é o mesmo cenário. Jesus está passeando. A Bíblia diz que Jesus está andando, se movimentando. Jesus também está se movimentando nesse ambiente. Ele está ouvindo a minha e a tua oração. O profeta Isaías fala que no meio das multidões o Senhor reconhece a minha e também a tua voz. Sabe o que quer dizer isso? Desde o início do culto até o final do culto, o Senhor sabe quantos glória a Deus eu dei e quantos aleluia eu dei. Para nós escutamos tudo junto, mas o Senhor consegue separar voz por voz, clamor por clamor, e o Senhor consegue identificar também aqueles corações que entraram desesperados, que Senhor, é hoje, se eu não receber hoje eu não suporto mais, eu não aguento mais. E Jesus está dizendo que hoje Ele vai colocar um ponto final em muitas provas e lutas que muitos estão passando aqui, amém? E quem é conhecedor da palavra sabe, agora é coisa de doido, tem que estar em espírito
Espírito, senão não vai entender nada. Tem muito rico que é pobre, tem muito pobre que é rico. Aleluia. O que quer dizer isso? Tem gente que está com a conta do banco lá, lotada, mas está pensando em tirar a vida. Isso é um rico pobre. Mas tem muito pobre que às vezes não tem nenhum leite para dar para o filho, mas está ali com seus filhos reunidos e dizendo assim: vamos cantar mais um louvor a Deus, porque eu sei que esse Deus é um Deus de providência, é um Deus que os salmos dizem: vai vir a bênção, vai vir a bênção, vai vir a bênção. Quem crê que tem bênção chegando aqui nesta noite? Ele é um Deus de providência. Tem pessoas que não tem nada, mas tem tudo, e tem uns que tem tudo e parece que não tem nada. Eu vejo uma grande diferença. Eu já vou pregar o texto que eu li, mas Deus está mandando eu falar isso, entre o rei Davi e entre o rei Saul. Saul usava Deus com coroa, mas Deus usava Davi sem coroa. Davi, quando pecou, disse: Senhor, tire tudo de mim, menos a tua presença. O rei Saul deixou a presença de lado, mas não queria perder a coroa. O rei Davi disse: leva a coroa, leva a riqueza, só não tire de mim a tua presença. A única coisa que eu e você não podemos perder é a presença. E nesta noite eu sinto a presença do Espírito Santo pairando. Eu sempre gosto de analisar desde o início do culto até a palavra, porque Deus sempre confirma a palavra que vai vir através de uma palavra introdutória. E quando a Bíblia diz no livro de Gênesis ali que o nosso querido irmão meu, o mundo estava sem forma e vazia. E uma coisa que é impossível não identificar: quem está em espírito consegue discernir quem está na carne, mas quem está na carne não consegue discernir quem está em espírito. O Espírito Santo nos revela quem está vazio. O Espírito Santo nos revela quem está pensando em tirar a vida. O Espírito Santo tem o poder de nos revelar quem entrou aqui dizendo: é o último culto, se Deus não falar comigo eu largo tudo. Mas o Senhor está dizendo: desde o início do culto eu já falei com você e vou continuar falando até o final desse culto. Eu vou pregar então, nós vamos entrar no texto aqui, porque a Bíblia diz que tem uma grande multidão cercando Jesus. Uma grande multidão. Mas nesse cenário todo tem um assembleando. Um de nós aqui, quem sabe, pastor Hermes, alguém, vou usar como exemplo, que conheceu uma mulher que estava sofrendo do fluxo de sangue há 12 anos. Esta mulher representa muitas coisas, uma delas é a igreja. Por quê? A igreja nunca sangrou tanto como nos dias de hoje. Está perdendo força, está sangrando dia a dia. Está sangrando dia a dia e perdendo as suas forças. Está perdendo a sua comunhão, está perdendo a sua intimidade. Mas não se preocupe, basta um toque e tudo volta a ficar como antes. O que me chama a atenção aqui é que se fosse na época de hoje, um de nós teria pregado para esta mulher. A Bíblia vai dizer que ela sofria. Eu creio que todos aqui, ou quase todos, já ouviram alguma mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu confesso que eu queria ministrar outra palavra, mas o Espírito Santo dizia no caminho: não é a tua vontade, mas é a minha que permanece. Então eu sou obediente. E a Bíblia vai dizer que a mulher sofria quantos anos? Algo me chama a atenção: quantos discípulos andavam com Jesus? Quantos meses tem um ano? E o que me chama a atenção, pastor Hermes, esta mulher, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? O que me chama a atenção é que eu vejo aqui a história dessa mulher parece se repetir nos dias de hoje. Por quê? Porque não são 12 horas sangrando, não são 12 dias, mas são 12 anos. Em 12 anos ela só perdeu
tinha bens financeiros, mas tudo foi indo. Tudo foi indo. Se você tem um churrasco do teu lado, você está rodeado de amigos. Mas tem momentos na minha e na sua vida que a enfermidade chega, a depressão chega. Não é porque pregadores são pastores que não tem crise de ansiedade, não tem depressão. Isso pode acontecer com qualquer um, tanto que muitos pastores já tiraram a vida. Porque o compromisso é muito árduo, é muito pesado. E se a gente não vigiar, o tombo é muito rápido. Mas quem sabe eu estou pregando para alguém que vem sofrendo com o mesmo problema há tanto tempo e parece não ter mais solução, parece. Ela só estava perdendo e perdendo. A Bíblia vai dizer que procurou os melhores médicos da época, mas nenhum pôde resolver. Você tem que aprender algo no início da mensagem, vamos aprender junto. Primeiro, você não depende do homem para ser abençoado aqui. O teu foco não pode ser no teu pai. O teu foco não pode estar na tua mãe. O teu foco não pode estar no teu pastor ou nos teus pastores. O teu foco tem que estar naquele que morreu na cruz por mim e por você. E se o teu foco hoje estiver nele, com certeza a tua história vai mudar. Páginas serão viradas aqui. Eu vejo pessoas aqui com o diário todo rabiscado de derrota, de tristeza, de angústia, que muitas vezes estão chorando sozinhos ou sozinhas. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus hoje me trouxe aqui, a palavra está falando comigo também, para dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. O choro dura uma noite, alguns entenderam, mas a alegria vem. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E o amanhecer de muitos aqui está chegando. E pode ser hoje. Talvez você vai ouvir esta palavra como nunca ouviu antes. Você já se perguntou: essa mulher gastou tudo e nada resolveu. Mais um de nós, quem sabe, um exemplo aqui. Alguém teve a coragem, em vez de ficar reclamando no celular que está dando tudo errado, ao invés de ficar murmurando, glória a Deus, pegou a sua Bíblia e foi evangelizar. Alguém evangelizou esta mulher. Quem sabe chegou para ela e disse: por que choras? A mulher, quem sabe, esclareceu e disse: abriu seu coração, estou chorando porque eu estou sangrando em todas as portas que eu bati. A resposta foi a mesma: não tem solução para o teu problema. Lembrando que esta hemorragia na época era como se fosse uma lepra, onde você sentasse ninguém queria sentar. Se tivesse uma festa de aniversário ou de casamento, com certeza toda a tua família seria convidada. Mas você não, porque ninguém queria levar maldição para o meio da multidão. Então, além da enfermidade, você ficava isolado. Além da enfermidade, não tinha ninguém para conversar e desabafar. O que dói muitas vezes é não ter ninguém para nos ouvir. Tem momentos na vida que você não precisa de dinheiro, você não precisa de roupa nova, você só quer alguém que pare e te escute. Às vezes dentro do lar tem pai, tem mãe, tem muitos irmãos, passa um para lá e passa outro para cá. Hoje em dia isso é uma vida corrida e ninguém percebe que um membro da família está precisando de um abraço. Ninguém percebe que o membro da família está numa crise de depressão, crise de ansiedade. Ninguém consegue enxergar. Por quê? Porque a vida está muito corrida e nós acabamos se preocupando, cada um com o nosso próprio nariz, e o resto esquece. Mas o Senhor está dizendo que alguém pregou para esta mulher. Quem sabe perguntou para ela: por que está chorando, por que está triste? E esta mulher, abrindo o seu coração, quem sabe disse: estou sofrendo há 12 anos e toda a porta que eu bato, a resposta é a mesma: não tem solução. Resumindo, uma pessoa assim acaba desanimando.
resposta que vem. Mas Deus está dizendo que eu e você, Ele vai nos colocar de frente com pessoas nesse estado. Você está pensando que está passando por luta, mas quando ouvir essas pessoas lá fora, tem muitos, principalmente jovens, às vezes pensam que está ruim aqui dentro. Sai lá para fora para ver. Bota um pezinho lá fora no mundo para ver. Se você está aqui triste, lá no mundo estão tirando a vida. Porque podem nos tirar tudo menos a presença de Deus. Sem ela nós não somos nada. Mas alguém prega para esta mulher e diz: olha, eu conheço alguém que mudou a vida do pastor Hermes, da sua família. Alguém que mudou a vida dos obreiros que estão aqui. Alguém que além de mudar a vida desses jovens aqui, ainda deu talento para tocar. Ei, eu conheço alguém que mudou a tua vida. Se ainda não mudou, pode mudar hoje. Qual é o nome dele? O nome dele é Jesus de Nazaré. E ele está aqui para mudar o quadro da minha história e da tua história também. E enquanto alguém prega, esta mulher vai se animando, seus olhos brilham, um sorriso aparece no seu rosto. Porque só o que precisamos é ouvir uma palavra de ânimo. Só o que nós precisamos é que alguém pregue a palavra. Eu estou aqui hoje, eu estava olhando os irmãos aqui, cabelinho branco. Vocês são responsáveis por muitos que estão aqui hoje. Eu olho pessoas de cabelo branco, pessoas que já perderam um pouquinho de cabelo, como o pastor Hermes também. Mas eu quero dizer o quê? O que Deus está falando aqui? Muitos estão aqui porque algum deles desceram desse altar e foram lá na rua pregar a palavra do Senhor. E o que Jesus está dizendo? Ovelha gera, ovelha gera, ovelha gera. Se você não está produzindo frutos, tem algo errado. Quando você não produz fruto, a ansiedade chega. Quando você deixa de pregar a palavra, a tristeza bate. Sabe por que muitas vezes estamos depressivos, cansados? É porque Deus deu talento para tocar e nós não queremos mais tocar. Deus chamou para pregar e não queremos mais ministrar a palavra. Deus chamou para orar e não queremos mais orar. Deus chamou para evangelizar e não queremos mais evangelizar. Não importa em qual área Deus te chamou, o que importa é que você faça e faça com bem feito aquilo que Deus confiou nas suas mãos. A Bíblia vai dizer que esta mulher que sofria 12 anos, agora ela ouve falar de Jesus e se anima. E ela pensa consigo mesmo. Preste bem atenção agora, por favor. Olha o pensamento que vem nesta mulher. Se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu sararei, ou eu ficarei sã, ou eu ficarei curada. Mas eu vejo, pastor Hermes, que até aqui toda a igreja é igual. Muitos pensam, mas se não tiver atitude, não tem milagre. Tem que pensar e tem que colocar em prática. Para a tua vida mudar, para a minha vida mudar, o pensamento vem, mas nós temos que colocar em prática. Eu sei que não é fácil. A opressão do mundo está cada vez pior. Mas o Deus que está presente aqui, Ele está aqui para me animar e para te animar também. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É por isso que eu estou alegre aqui. Eu estou alegre porque Deus me tirou do tráfico. Eu estou alegre porque era para mim estar morto. Tomei um tiro de espingarda calibre 12. O da direita caiu, o da esquerda caiu, mas nenhum chumbo me atingiu. Pergunta por quê? Porque tinha apenas uma serva de Deus na minha família que orava
sempre por mim. Todos diziam: vai morrer ou será preso? Mas a minha tia apontava o dedo para mim e dizia: não vai morrer e não vai ser preso. Esse será o pregador da palavra de Deus. Olha a importância de profetizar. Se você entendeu que a profecia tem poder ainda, eu quero convidar você, quem crê que Deus vai fazer um grande milagre na sua família, levanta uma das tuas mãos e diga: eu creio, Jesus, que hoje o Senhor vai realizar um grande milagre na minha vida e na minha família também. Deus vai realizar um milagre na área da saúde. Deus vai realizar um milagre na área financeira, na área conjugal, espiritual. Jesus vai fazer milagre. E se a igreja crê, eu sei que crê, diga um amém, porque Deus está assinando embaixo. Esta mulher pensa, mas também tem uma atitude. Se posiciona. Deus está precisando que a igreja se posicione hoje aqui. Presta bem atenção agora, por favor, pessoal. A mulher era considerada amaldiçoada, ok? Ela não podia tocar em ninguém, porque senão a pessoa seria considerada amaldiçoada também. Mas tem uma multidão na volta de Jesus. Primeiro passo, ela pensa. Segundo, ela toma uma atitude. Mas uma mulher cansada, sangrando há 12 anos, poderia ter desistido. Por quê? Porque para chegar em Jesus vai ter que enfrentar a multidão. É aí que muitos param. Para chegar até Jesus tem que enfrentar a multidão. A multidão de pessoas que às vezes apontam o dedo e diz: você nasceu para sofrer, você nunca vai conseguir. E às vezes essa palavra não sai dos de fora, mas sai, essa palavra vem até nós dos de dentro. E é isso que machuca, é isso que nos fere, porque a palavra de maldição às vezes não vem de quem é de longe, mas sim dos que são de perto. É aquelas pessoas que você esperava: vai dar certo, vai conseguir, vai dar tudo certo, mas elas olham para nós e dizem: você nasceu para sofrer mesmo, não dá casamento certo, não para emprego. Ei, tem muito crente que amaldiçoa a sua família, mas eu creio que estou pregando hoje para aqueles crentes que vê: ei, está desempregado hoje, mas Jesus vai abrir uma porta bem melhor amanhã. Entrou enfermo hoje, mas pode ter certeza que Jesus vai te curar aqui nesse culto. Está faltando igreja que profetize para que o milagre aconteça. Eu quero chamar a atenção da igreja agora, porque a Bíblia diz que tem uma multidão cercando a mulher. Antes de você chegar em Jesus, quando está tão perto, multidões de problemas se levantam. Às vezes você se programa para vir num culto como esse, chega um amigo que nunca apareceu, mas alguém te convidou para o culto, e aí quando você diz que vai vir, chega uma visita inesperada, a chave do carro some, a chave da casa some. Já aconteceu com alguém aqui? Comigo já, foi só comigo. Dá tudo errado, mas às vezes dá tudo errado para dar certo. O Senhor está vendo se você vai continuar insistindo para receber a vitória. As multidões se levantam, mas sabe o que me chama a atenção? Preste bem atenção, não perca isso. Tem uma multidão na volta de Jesus, mas a Bíblia relata que ela só tocou nas vestes de Jesus. Ela não toca em mais ninguém. Como pode passar por uma multidão sem tocar em ninguém? Cada passo que você dá, o mundo precisa ver degraus para avançar. A igreja é o contrário, ela precisa dar passo e Deus vai colocando o degrau para você caminhar. Quem crê nisso? O mundo precisa ver degrau. Eu preciso apenas sentir a presença dele na minha vida, porque se a presença dele não for, é em vão que nós continuemos caminhando. Mas Jesus está dizendo: eu estou no meio da minha igreja hoje aqui. Você pode não estar vendo o degrau, mas se anima, dá um passo, porque o degrau sou eu que coloco. O passo é você que dá, mas o degrau sou eu que coloco para você continuar caminhando. Sabe o que me chama a atenção? O primeiro milagre, ou o único milagre, não inicia quando ela toca nas vestes. O primeiro milagre já é uma mulher que está sangrando há 12 anos e não ter morrido. O
Senhor já cuidava dela bem antes. O Senhor tem cuidado de você e da tua família bem antes do que você imaginava. Tem muitos aqui que dizem: ele quase morreu, ela quase morreu, mas não morreu porque tinha uma igreja orando. Não morreu porque através da tua oração Deus zela pelo teu lar, Deus zela pelos teus filhos, Deus zela pelo teu esposo, Deus zela pela tua família. Deus já cuida de mim, de você bem antes do que você imagina. O milagre já começou quando me deram um tiro de calibre 12 e nem um chumbo pegou em mim, porque tinha um escudo chamado oração que me guardava. Dorme tranquilo, o diabo está dizendo: teu familiar vai morrer. Você pode dizer, profetizar: ei Satanás, eu te repreendo, o meu familiar está guardado através das minhas orações. Tem um escudo chamado Jesus que não vai permitir que a morte chegue nele ou chegue nela. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que a mulher consegue romper a multidão e não tocar em ninguém. Cada passo que você dá para o lado de Jesus, parece que ele não sabe que você está chegando, mas é o poder de Deus que vai abrindo o caminho para você passar. É o poder, parece que não tem como chegar até ele, mas o Senhor está dizendo: cada passo que você dá, eu vou tirando barreira para o lado direito. Cada passo que você dá, eu vou tirando barreira para o lado esquerdo. Quando você menos esperar, você já está face a face com ele. Sabe o que me chama a atenção, meu irmão? O que eu mais quero, o que você mais quer, é ficar face a face com Jesus. Eu estava sentindo falta da levita, chegou. O que eu mais quero é ficar. Quem sonha em ficar face a face com Jesus? Ela teve a oportunidade, mas não quis. Depois de vencer a multidão, depois de chegar até Jesus, ela teve a oportunidade de chegar face a face com ele, mas não quis. A Bíblia vai dizer que ela chegou pelas suas costas, e ela, conhecendo a lei, não tocou nele, mas tocou apenas nas suas vestes. Primeiro, aqui teve esforço. Segundo, teve respeito. Quem respeita e honra seu pai e sua mãe será abençoado. Quem respeita e honra seus pastores serão abençoados. Quem respeita sua esposa será abençoado. Quem respeita seu esposo será abençoado. Quem respeita os próximos será abençoado. Como é respeitar e não falar mal? Você chegou numa rodinha, estão falando mal do teu pastor, se retire. Você chegou numa rodinha, estão falando mal do teu líder, se retire e não participe. Nós não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para orar. Agora, se for uma rodinha, um grupo de oração, não perca a oportunidade, entre e participe, porque certamente Deus tem uma bênção para você também. Um ponto de interrogação: eu tenho uma oportunidade de ficar face a face com Ele, por que eu vou desperdiçar? A resposta está no livro de Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 17. Eu abro um parênteses para dizer que Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória ou a sua face. Moisés roga, mas Deus fala assim com Moisés: ei Moisés, não te mostrarei a minha face, porque homem nenhum que fique face a face comigo poderá permanecer com vida. Mas aí o texto segue, os versículos continuam. E aí Deus diz para Moisés: mas eu te colocarei sobre a fenda ou sobre a pedra, e te mostrarei a minha bondade quando eu tiver passado. Aleluia. Quando eu passar, eu colocarei a mão sobre o teu rosto. Aleluia. Tu não me verás, porque tu estarás sobre a
está a sua bondade. Tem muitas pessoas que só estão buscando bondade, mas a bondade do Senhor acaba trazendo depressão e ansiedade. É impossível uma igreja permanecer viva só com a bondade. Mas hoje eu estou pregando para uma igreja que quer bondade, mas também quer ficar face a face com o Senhor. Uma igreja que vem buscar bênção, mas também quer ser bênção. Agora o que me chama a atenção é que Jesus está falando o idioma deles, mas ninguém entende. É o texto que eu li. A multidão está me cercando. Quem está na carne não consegue definir quem está no espírito. Os discípulos estão ali, pastor, também. Estão tudo na carne. A multidão está na carne. Por quê? Porque Jesus fala uma palavra em espírito e ninguém entende. É por isso que muitos não saem abençoados, saem vazios da igreja. Porque muitas vezes estão no culto, mas estão pensando: eu tenho que cozinhar depois do culto. E o pregador não para de falar. Eu tenho que trabalhar amanhã de manhã. E o pregador dá glória porque você tem um emprego. E se não tem, pode dar glória também, porque as portas vão se abrir. E o que Jesus diz? Olha como está todo mundo na carne. Para tudo, pois alguém me tocou. Os discípulos, que eram os que teriam que estar em espírito, eles dizem: mestre, como alguém te tocou se a multidão está te oprimindo, te apertando? Eles não entenderam nada. Parece que Jesus está falando algo que não faz sentido. Muitas pessoas me tocando ao mesmo tempo, e o Senhor faz uma pergunta: quem me tocou? Sabe o que me preocupa aqui? É que no meio de uma grande multidão, apenas uma pessoa conseguiu tocar e fazer sair virtude dele. Casa cheia não simboliza que vai sair virtude dele. Mas se tiver apenas um aqui com fé, o suficiente, aleluia, você pode declarar nesta noite: ei Satanás, você não vai me oprimir mais, porque eu sinto, aleluia, eu já estou sentindo pela fé, eu já estou tocando pela fé nas vestes do mestre. Assim como esta mulher não era digna de tocar, eu e você também não somos. Mas não é ser digno, não é esse o fato, ser digno ou não digno. O que importa é que a misericórdia dele é que vai nos alcançar nesta noite. A misericórdia, e a Bíblia fala que é de graça. Quem recebe a graça aqui nesta noite? Não é por mérito, mas é graça. E o que me chama a atenção é que no meio de uma multidão, Jesus fala simples e claro, só que em espírito: quem me tocou? Eu creio que uns começaram a olhar para os outros: quem é esse homem? Se diz que ele é o Filho de Deus, como ele não sabe quem lhe tocou? No meio da multidão toda, apenas uma mulher entendeu o que ele estava falando. Porque tem pregações e palavras que para muitos não faz sentido, mas para quem está sangrando é tudo. Tem pessoas que talvez queiram sair da mesma forma que entraram, mas quem entrou aqui sangrando está entendendo o que Deus está falando. Pastor Elis, ninguém conseguiu ajudar esta mulher, e bastava um toque. O foco às vezes está errado. Você está depositando a tua confiança no dinheiro que você tem. Você está depositando a tua confiança no carro que você tem. Você está depositando a tua confiança nas tuas próprias forças. Mas vamos zerar tudo aqui. Para minha história e a sua mudar, não precisa de dinheiro, não precisa de carro, não precisa de casa. Precisa apenas de um toque de fé. E o que me
chama a atenção é que Jesus diz: quem me tocou? E essa pergunta se repete hoje aqui. Fizeram barulho, louvaram, deram glória a Deus, aleluias. Mas não é isso que o Senhor está perguntando. O Senhor está perguntando quem, desde o início do culto até aqui, já conseguiu me tocar. Quando ele pergunta quem me tocou, ninguém entende nada. Feche os teus olhos só um minutinho, por favor. As coisas de Deus nós só vamos conseguir entender quando nós nos desligar da carne e ficar em espírito. Porque tudo que é da terra é carne, mas tudo que é do céu chega em espírito para mim e para você. E nesta noite, para que esse toque aconteça, você tem que esquecer esta luta e se focar naquele que pode te tirar dela. Você tem que esquecer a enfermidade e focar no médico dos médicos que está passeando aqui no nosso meio. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Mas, pastor, se você soubesse o que eu fiz. Satanás está acusando, está dizendo que eu pequei e não sou mais digno de buscar a presença. A Bíblia está nos relatando aqui hoje a glória da segunda casa. Quem recebe esta palavra será bem maior do que a segunda. A glória da segunda casa será bem maior do que a segunda. O que o Senhor está dizendo? Se tu caiu, meu filho ou minha filha, uma vez, eu te levanto 7 vezes, não se preocupa. Assim como um bom pai, eu seguro na tua mão e te abençoo nesta noite. No início eu disse que esta palavra é especial para alguém. Eu sinto alguém com o coração tão apertado aqui. E é uma irmã. Mas o que Deus está falando aqui, pastor Enes, é que no meio de uma grande multidão, apenas uma mulher conseguiu fazer sair virtude dele. O que eu observo é que Jesus não fez nada para curá-la. Quem fez foi ela. Você está entendendo? Ele tem para dar, mas só leva quem quer levar. Ele tem o que nós precisamos, mas Ele não nos obriga a receber. Recebe quem quer. Receba quem quer. É de graça. É de graça. É de graça. E o que eu vejo aqui, esta mulher foi atrás de apenas um milagre. Deus tem sempre mais para dar do que aquilo que você veio buscar. Prova pela Bíblia, prova. A Bíblia vai dizer que quando ela toca nas vestes de Jesus, na mesma hora o sangue... Quem lê a Bíblia aí? Na mesma hora o sangue parou, estancou, cessou. O sangue estancou. A Bíblia não diz que ela foi curada. A Bíblia diz que o sangue estancou. Você já viu alguém que tomou uma facada, um tiro? Primeira reação que alguém que está próximo faz é pegar uma camiseta, tirar um lenço e botar no ferimento para estancar. Está estancando o sangue, mas a ferida continua ali, sim ou não? Foi o que aconteceu com ela. Sabe por que as igrejas às vezes estão vazias? Porque as pessoas que vêm até aqui, quando a ferida estanca, o sangue estanca, elas se sentem curadas e não voltam mais para agradecer. Já recebi a bondade de Deus, vou embora, não preciso de mais nada. Aí o tempo passa, o pastor passa a noite e noite
estancado, não quer dizer que a ferida tenha sarado. É por isso que Jesus diz, olha o quadro, irmãos. Jesus pega uma mulher que queria só bondade e diz, alguém me tocou. Agora, todo mundo espírito vai entender. Jesus está dizendo, ei mulher, você veio buscar a bondade e o teu projeto é embora, mas eu tenho bem mais do que a bondade para ti. Eu sempre vou surpreender aquele que precisa e me busca. Eu sempre vou surpreender a minha noiva. Veio buscar uma bênção, leva duas. Veio buscar duas, leva três. O que o Senhor está dizendo hoje que Deus preparou para mim e para você? Não é pouco não. Vai me surpreender e vai te surpreender também. Aqui na Curitiba, aqui no bairro Fátima. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé. Posso, pastor? Me autoriza? Jesus diz para esta mulher, em outras palavras, alguém me tocou. E quem me tocou é muito especial para mim. Foi desprezada por 12 anos por todos, mas continuou sendo amada por mim. Talvez foi desprezada por pai e mãe. Talvez foi desprezada no nascimento, mas amada por mim. O diabo diz, olha, você é um pobre coitado que até teu pai e tua mãe te desprezaram. Mas você pode olhar para Satanás e dizer, fui abandonado por pai e mãe, mas ainda existe um Deus do céu que me zelou pela minha vida e eu ainda estou aqui testemunhando que Deus, só o Senhor é Deus e não há outro fora Ele. Sabe o que Jesus falou para ela, está falando para nós hoje? Para a tua vida e para a minha vida melhorar, você tem que parar de vir nos cultos e buscar só bondade. Pessoas que querem só bondade, deixa o pastor se virando, os pastores se virando. Vem buscar bondade, pega um culto abençoado, vai para casa. Precisa de alguém para evangelismo, se esconde nas costas de Jesus porque não querem compromisso com Ele. Jesus está dizendo, está chegando o momento, ou já chegou. Chega de buscar só bondade. Você tem que buscar a minha face. O Senhor está dizendo, para de se esconder nas minhas costas, mas se apresenta na minha face. Esse domingo, esta noite de domingo, o Senhor nos trouxe aqui, está dando um recado. Pare de se esconder nas minhas costas. Eu preciso que você se apresente na minha face. Quem fica nas costas só quer louvar e embora. Quem fica nas costas só quer pregar e embora. Mas quem se apresenta na face do Senhor, quer oração, quer jejum, tem compromisso, pastor, vamos lá. Não desanime, eu estarei do teu lado, pastores. Eu estarei ajudando na banda, eu estarei ajudando no evangelismo. Eu estou aqui para ajudar. Você sabe, se você tem buscado só a bondade, ou se você que tem tido compromisso com Deus. Se você sente que tem buscado só a bondade, ou não tem nem força para buscar a bondade, veio aqui de arrasto hoje. Está sangrando e está doendo. O Senhor está te chamando a vir mais perto do altar. As costas de Jesus é bom, tem bondade, mas vai chegar uma hora que nós precisamos da sua glória também.